O som do mar era a única companhia constante que eu tinha. Ali, sentado na proa do meu iate, com um copo de uísque na mão, eu observava as ondas quebrando suavemente contra o casco. O horizonte parecia infinito, uma linha onde o céu e o mar se encontravam, mas, para mim, era apenas mais um símbolo do vazio que minha vida havia se tornado. Meu nome é Henrique Bastos, tenho 39 anos, para o mundo, sou um milionário que vive a vida dos sonhos. Mas o que as pessoas não sabem é que essa vida perfeita nunca foi suficiente para preencher o vazio dentro de mim. Desde jovem, construí minha fortuna com esforço e inteligência. Investimentos certeiros, decisões estratégicas e uma capacidade de enxergar oportunidades onde ninguém mais via. Mas, em algum momento, percebi que havia perdido algo no caminho. Enquanto buscava sucesso, deixei de lado coisas que realmente importavam, amizades verdadeiras, um lar, uma conexão real com alguém. Com o tempo, o trabalho virou tudo o que eu conhecia, até que, um dia, simplesmente não fazia mais sentido. O dinheiro continuava entrando, mas o entusiasmo havia desaparecido. Foi quando decidi viver no mar. Comprei um iate luxuoso, uma obra-prima de engenharia, e transformei-o no meu refúgio. Ele era equipado com tudo o que eu poderia precisar, uma suíte com vista para o oceano, uma cozinha gourmet, e até mesmo um deck para relaxar sob as estrelas. Navegar me dava a ilusão de liberdade, de que eu podia escapar do que me atormentava. Mas, por mais que eu cruzasse oceanos e visitasse lugares exóticos, a solidão sempre me acompanhava. Naquele dia em particular, eu estava ancorado em uma pequena cidade costeira. Era um lugar simples, com casas coloridas espalhadas ao longo de uma encosta e um pequeno porto onde barcos de pesca iam e vinham. Resolvi sair do iate para caminhar, algo que raramente fazia. Talvez porque, naquele momento, sentia que precisava de algo diferente, algo que quebrasse a monotonia. Coloquei uma camisa de linho leve, calças casuais e um par de mocassins. Simples, mas ainda assim elegante, como de costume. O ar da cidade tinha um cheiro único, uma mistura de sal, peixe fresco e flores que cresciam nos jardins das casas. Enquanto caminhava pelas ruas estreitas, percebi que ninguém parecia prestar atenção em mim. Era uma sensação estranha, mas de certa forma reconfortante. As pessoas estavam ocupadas com suas próprias vidas, e eu era apenas mais um estranho de passagem. Foi então que a vi. Ela estava de pé na areia, perto da água, com o vento brincando com seus cabelos castanhos. Usava um vestido simples, branco, que parecia flutuar com a brisa. Havia algo nela que me prendeu imediatamente, algo que não era apenas beleza. Era a forma como ela olhava para o mar, com um misto de melancolia e fascinação, como se estivesse conversando com as ondas. Fiquei parado por um momento, observando-a à distância, tentando entender por que aquela cena me impactava tanto. Eu poderia ter me aproximado, poderia ter dito algo, mas, naquele momento, decidi apenas observar. Havia uma aura em torno dela que me fazia hesitar. Era como se eu tivesse medo de quebrar aquele momento, de interferir naquilo que parecia tão perfeito em sua simplicidade. Enquanto caminhava de volta ao porto, minha mente continuava presa naquela imagem. Quem era ela? O que fazia ali? Por que me senti tão atraído, não apenas por sua aparência, mas pelo que ela parecia transmitir? Não sabia as respostas, mas uma coisa era certa e precisava descobrir. De volta ao iate, sentei-me no deck, olhando para a cidade iluminada pela luz suave do entardecer. As cores quentes do pôr do sol refletiam na água, criando uma cena de tirar o fôlego. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não era o mar que ocupava meus pensamentos. Era ela. Na manhã seguinte, decidi explorar a cidade novamente. Caminhei pelas mesmas ruas, passei pelos mesmos lugares, mas não a encontrei. Havia algo frustrante e, ao mesmo tempo, fascinante em sua ausência. Era como se ela fosse um mistério que eu estava destinado a desvendar, mas que ainda me escapava. Finalmente, sentei-me em um café à beira-mar, pedindo um café forte para acompanhar meu momento de reflexão. Enquanto olhava para o porto, tentando organizar meus pensamentos, ouvi uma voz feminina atrás de mim, suave e educada. Desculpe, essa cadeira está livre? Quando me virei, lá estava ela.
A mulher da praia. Seus olhos encontraram os meus, e, por um momento, o tempo pareceu parar. Não sabia o que dizer, mas me recuperei rapidamente. Sim, claro. Por favor, fique à vontade. Ela sorriu, agradecendo, e se sentou. Durante alguns minutos, ficamos em silêncio. Ela parecia concentrada em um caderno que carregava, enquanto eu tentava encontrar coragem para iniciar uma conversa. Finalmente, perguntei: Você é daqui? Ela ergueu os olhos, surpresa pela pergunta, mas respondeu com um sorriso. Sim, nasci e cresci aqui. E você? Não parece ser de uma cidade pequena. Você está certa, admiti, rindo suavemente. Estou só de passagem. Tenho viajado bastante nos últimos anos. Deve ser interessante, disse ela, voltando a atenção para o caderno. Mas também deve ser solitário. Suas palavras me atingiram de uma forma que eu não esperava. Às vezes, sim, confessei, sem saber por que estava sendo tão honesto com uma estranha. Mas também me dá tempo para pensar. Ela sorriu de novo, mas não respondeu. Por algum motivo, senti que havia muito mais em suas palavras do que ela estava disposta a compartilhar. E, naquele momento, soube que minha jornada naquele lugar estava apenas começando. Eu não sabia quem ela era, mas naquele instante, decidi que faria de tudo para descobrir. Depois daquela breve interação no café, não consegui parar de pensar nela. Algo em seus olhos, naquele sorriso discreto, havia me deixado intrigado. Eu, Henrique Bastos, que sempre controlava todas as situações, me via totalmente desarmado por uma mulher que conhecia há poucos minutos. Quando ela se levantou para sair, agradecendo pela conversa, percebi que não tinha nem mesmo perguntado seu nome. Passei o restante do dia vagando pela pequena cidade, esperando cruzar com ela novamente. A vila era charmosa, com ruas de paralelepípedos e lojas que pareciam congeladas no tempo. Havia uma serenidade no ritmo do lugar que contrastava completamente com o mundo frenético ao qual eu estava acostumado. Apesar disso, tudo parecia vazio sem a presença dela. Foi apenas ao entardecer que a reencontrei. Eu estava sentado em um banco próximo ao porto, observando os barcos de pesca retornando após um dia no mar, quando a vi novamente, andando pela areia. Ela parecia tão tranquila, tão em paz, que fiquei com medo de me aproximar e interromper aquele momento. Mas, ao mesmo tempo, sabia que não poderia deixá-la desaparecer outra vez. Levantei-me e caminhei em sua direção. Quando cheguei perto o suficiente, chamei-a: com licença, e você é a mulher do café, não é? Ela se virou, surpresa, mas logo abriu um sorriso gentil. Sim, sou eu. E você é o homem que parecia perdido em pensamentos. Talvez eu estivesse, respondi, tentando parecer casual, mas sentindo meu coração acelerar. Posso perguntar seu nome? Helena, disse ela, estendendo a mão. E você? Henrique, respondi, apertando sua mão. Seu toque era suave, mas havia algo firme em sua postura, como se ela tivesse enfrentado muitas tempestades na vida. Você parece gostar muito deste lugar, comentei, tentando prolongar a conversa. É onde eu cresci, disse ela, olhando para o mar. Não importa o quanto o mundo lá fora mude, sempre encontro paz aqui. Eu queria dizer algo profundo, algo que a fizesse perceber que sentíamos o mesmo, mas as palavras não vinham. Em vez disso, apenas fiquei ali, ao seu lado, enquanto ela continuava observando as ondas. Finalmente, ela quebrou o silêncio. E você, Henrique? O que o trouxe até aqui? Eu estava em uma viagem sem destino certo, confessei. Ancorei aqui por acaso, mas agora começo a achar que foi mais do que isso. Ela me olhou de lado, com um brilho de curiosidade nos olhos. Você parece alguém acostumado a saber exatamente para onde está indo. É estranho ouvir que veio sem destino. Talvez seja isso que eu precisava, admitir. Algo fora do planejado. Algo diferente. Helena sorriu levemente, mas não disse nada. O silêncio entre nós não era desconfortável, mas cheio de possibilidades.
Era como se houvesse muito a ser dito, mas nenhum de nós soubesse por onde começar. Nos dias seguintes, comecei a procurar por Helena com mais frequência. Sempre a encontrava na praia, seja caminhando descalça pela areia ou sentada perto das pedras, lendo um livro ou apenas observando o mar. Cada encontro era breve, mas cada conversa me deixava querendo mais. Foi em uma tarde particularmente nublada que a encontrei novamente. Ela estava de pé, com os braços cruzados contra o vento frio. Parecia perdida em pensamentos, e, quando me aproximei, percebi que seus olhos estavam marejados. Helena, está tudo bem? Perguntei, sem pensar. Ela se virou rapidamente, limpando os olhos com a manga do casaco. Sim, está tudo bem. Só estava lembrando de algumas coisas. Quer conversar sobre isso? Ofereci, sabendo que provavelmente ela recusaria. Mas, para minha surpresa, ela assentiu. Sentamo-nos em uma rocha próxima, e, por um tempo, ela ficou em silêncio, como se estivesse reunindo coragem para falar. Finalmente, começou. Eu perdi meus pais há alguns anos. Foi difícil, mas acho que o que mais me dói é que não tive tempo suficiente com eles. Sempre estive tão ocupada tentando construir minha vida que esqueci de aproveitar o tempo com eles enquanto ainda estavam aqui. Suas palavras me atingiram em cheio. Eu também sabia o que era perder alguém e carregar o peso do arrependimento. Sinto muito, Helena. Perder alguém que amamos é sempre difícil, mas o que você está fazendo agora, vivendo, encontrando significado nas coisas simples, se é uma forma de orá-los. Ela me olhou, surpresa pela minha resposta, mas também parecia aliviada. Obrigada, Henrique. Acho que é isso que tento fazer. Mas, às vezes, a dor ainda é tão grande que é difícil respirar. Sei como é, respondi. Às vezes, parece que o tempo não cura nada, apenas nos ensina a conviver com a ausência. Helena assentiu, e, naquele momento, senti que algo mudou entre nós. Era como se, ao compartilhar aquela dor, tivéssemos criado uma conexão que antes não existia. Naquela noite, voltei ao meu iate com a mente inquieta. Por mais que eu tentasse, não conseguia tirar Helena da cabeça. Havia algo nela, algo em sua força silenciosa, que me atraía como um farol no meio de uma tempestade. E, pela primeira vez em anos, comecei a me perguntar se minha vida estava finalmente prestes a mudar. No dia seguinte, decidi fazer algo que normalmente não faria. Caminhei até uma floricultura local e comprei um pequeno buquê de flores silvestres. Não era algo grandioso, mas parecia o gesto certo para Helena. Levei as flores até a praia, onde sabia que ela provavelmente estaria, e esperei. Quando finalmente a vi, seu rosto se iluminou ao me ver segurando o buquê. Para você, disse, sentindo-me estranhamente nervoso. São lindas, disse ela, pegando as flores. Obrigada, Henrique. Não precisava fazer isso. Queria fazer, respondi. Você trouxe algo para minha vida que não sentia há muito tempo. Isso é só uma pequena forma de dizer obrigado. Helena me olhou por um longo momento, como se estivesse tentando decidir algo. Finalmente, disse, você é um homem difícil de entender, Henrique. Mas estou começando a achar que talvez isso não seja uma coisa ruim. Sorri, sentindo uma onda de calor em meu peito. Talvez você esteja certa. E talvez eu esteja começando a entender que esta cidade, e você, são exatamente o que eu precisava. Ela corou levemente, mas não desviou o olhar. E, naquele momento, senti que estávamos navegando para algo muito maior do que ambos poderíamos imaginar. Mas antes que eu pudesse convidá-la para jantar, ela se despediu com um sorriso tímido e desapareceu entre as casas da vila. Eu não podia deixá-la ir assim. Os dias se tornaram uma sequência de encontros calculados e, ao mesmo tempo, espontâneos. Sempre que eu tinha a chance de ir à praia ou ao pequeno centro da vila, procurava Helena, mesmo que não admitisse para mim mesmo que estava começando a depender de sua presença. Ela, no entanto, era um mistério fascinante, como o mar, às vezes acolhedora e tranquila, outras vezes reservada e distante, como se carregasse um peso que não estava pronta para compartilhar. Acordei cedo naquela manhã, algo incomum para mim.
Geralmente, o balanço suave do iate me fazia querer ficar na cama, mas naquele dia, um impulso me fez levantar antes mesmo do sol nascer. Preparei um café rápido e saí para o convés. O céu ainda estava escuro, mas uma leve tonalidade laranja começava a despontar no horizonte. Decidi que seria um bom momento para caminhar pela praia. Ao chegar, a cena parecia saída de um quadro, e Helena estava ali, como eu esperava, sentada em uma grande rocha próxima à água. Ela estava enrolada em um casaco grosso, os cabelos castanhos soltos dançando ao vento, e seus olhos estavam fixos nas ondas que quebravam suavemente na areia. Havia algo de profundamente sereno e ao mesmo tempo solitário naquela imagem. Me aproximei devagar, para não assustá-la. "Você sempre acorda tão cedo?" perguntei, minha voz suave contra o som do mar. Ela virou a cabeça lentamente, parecendo surpresa, mas não incomodada. "Às vezes, o mar é mais bonito antes que todos o percebam", respondeu com um leve sorriso. Sentei-me ao lado dela na rocha, mantendo uma distância respeitosa, mas próxima o suficiente para sentir a mesma brisa que tocava seu rosto. "Concordo", disse, olhando para o horizonte. Há algo no silêncio desse horário que faz tudo parecer mais autêntico. Ela assentiu, mas não disse nada. Fiquei quieto, deixando que o momento fluísse naturalmente. Por fim, foi ela quem quebrou o silêncio. "Henrique, por que você continua vindo aqui? Não quero soar rude, mas você parece alguém que não fica muito tempo em lugar nenhum." Sua pergunta era direta, mas não ofensiva. Pensei por um momento antes de responder. Talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, encontrei algo que vale a pena ficar e descobrir. Helena olhou para mim, seus olhos verdes buscando algo nos meus, mas logo desviou o olhar. "Espero que você não esteja se referindo a mim", disse ela, em tom de brincadeira, mas com um fundo de seriedade. "E se eu estiver?", respondi, meu tom igualmente leve, mas sincero. Ela sorriu, mas não respondeu. Ficamos ali por mais um tempo, apenas ouvindo o som das ondas. Naquele momento, percebi que não precisava de respostas imediatas. A conexão que estava se formando entre nós era lenta, como as marés, mas real. Mais tarde, naquele mesmo dia, decidi explorar mais a vila. Era pequena e charmosa, com lojinhas que vendiam artesanatos locais e um pequeno mercado na praça central. Enquanto caminhava, percebi que as pessoas começavam a me reconhecer. Alguns acenavam, outros apenas olhavam com curiosidade. Afinal, eu era um estranho em um lugar onde todos pareciam se conhecer. Passei por uma livraria antiga e, por impulso, entrei. O cheiro de papel envelhecido e madeira era reconfortante, quase nostálgico. Enquanto explorava as prateleiras, algo chamou minha atenção, um livro sobre a história da vila, com fotos antigas e relatos de moradores. Peguei-o e comecei a folhear, mas minha atenção logo foi desviada quando ouvi uma voz familiar. "Esse é um dos meus livros favoritos", disse Helena, que acabará de entrar na loja. Ela carregava uma pequena sacola com frutas e parecia surpresa por me ver ali. "Helena", disse, sorrindo. "Parece que nos encontramos em todos os lugares." "Talvez porque esta vila seja pequena demais para se esconder", respondeu ela, sorrindo também. Conversamos por um tempo, e ela me contou mais sobre a vila, suas tradições, as histórias das famílias que viviam ali há gerações, e como o lugar parecia congelado no tempo. Cada palavra dela era cheia de paixão, e eu podia ver o quanto ela amava aquele pedaço do mundo. Quando saímos da livraria, Helena me convidou para dar um passeio pela vila. Caminhamos por ruas estreitas e passamos por um pequeno parque onde crianças brincavam e idosos jogavam cartas sob as árvores. Ela parecia à vontade, quase como se fosse parte da paisagem, enquanto eu me sentia um intruso tentando encontrar meu lugar ali. "Você parece realmente amar este lugar", comentei, enquanto ela parava para comprar uma garrafa de água em um quiosque. "É meu lar", disse ela, com simplicidade. "Pode não ser grande ou glamouroso, mas é onde me sinto segura." Eu queria perguntar mais, queria entender o que significava para ela se sentir segura, mas temi ser invasivo. Em vez disso, decidi aproveitar o momento e observar a forma como ela interagia com o mundo ao seu redor.
Havia uma suavidade em seus gestos, uma bondade em sua voz que me fazia querer conhecê-la ainda mais profundamente. Naquela noite, de volta ao meu iate, fiquei pensando em Helena. Não era apenas atração física, embora ela fosse linda de uma maneira única, quase etérea. Era algo mais profundo, algo que eu não conseguia explicar. Era como se ela representasse tudo o que eu vinha procurando sem saber: simplicidade, autenticidade, conexão. Decidi que não podia continuar com os encontros casuais e as conversas superficiais. Precisava me abrir para ela, mostrar quem eu realmente era e descobrir se havia algo mais entre nós. Mas, ao mesmo tempo, sabia que Helena era uma mulher que não se impressionava facilmente. Precisava ser honesto e paciente, algo que não era meu forte, mas que parecia valer a pena por ela. Na manhã seguinte, encontrei-a novamente na praia. Ela estava sentada na areia, olhando para o mar com a mesma expressão contemplativa de sempre. Me aproximei e sentei-me ao seu lado, sem dizer nada. Ela me olhou e sorriu levemente. Henrique, começou ela, sua voz suave. Por que você sempre vem até mim? Por que você é diferente de qualquer pessoa que já conheci? Respondi, sem hesitar. Você me faz sentir algo que eu achei que tinha perdido há muito tempo. Ela desviou o olhar, claramente desconfortável. Você não sabe nada sobre mim, disse ela, quase em um sussurro. Então me deixe conhecer, implorei. Deixe-me entender quem você é, Helena. Prometo que não vou te machucar. Ela ficou em silêncio por um momento, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Finalmente, disse: Henrique, eu não sou quem você pensa que sou. Minha vida não é simples como parece. Então me mostre, respondi, olhando diretamente para ela. Mostre quem você realmente é. Eu não estou procurando perfeição, Helena. Estou procurando você. Ela me olhou por um longo momento, seus olhos verdes cheios de emoção, mas não respondeu. Em vez disso, levantou-se e começou a caminhar em direção à vila, deixando-me sozinho na areia. Eu pensei que a tinha perdido naquele momento, mas estava errado. O que ela escondeu naquela despedida só me fez querer entender ainda mais o mistério que era Helena. Helena me deixou sozinho naquela manhã, caminhando pela praia em silêncio, como se carregasse o peso de um segredo que não estava pronta para compartilhar. Enquanto observava sua silhueta desaparecer entre as casas coloridas da vila, uma mistura de frustração e curiosidade tomou conta de mim. O que ela estava escondendo? O que fazia com que uma mulher tão forte e aparentemente independente erguesse tantas barreiras? Voltei ao meu iate com a cabeça cheia de perguntas. Cada vez mais, eu percebia que Helena não era apenas alguém que havia cruzado meu caminho por acaso. Ela era um enigma que eu queria resolver, uma alma que parecia complementar a minha de formas que eu não conseguia explicar. Mas, ao mesmo tempo, sabia que não podia forçá-la a abrir o coração. Teria que esperar que ela estivesse pronta, por mais difícil que isso fosse para mim. Naquela noite, o céu estava limpo, e as estrelas brilhavam com uma intensidade que só parecia possível longe das luzes da cidade. Eu havia decidido que não ficaria no iate, pelo menos não naquela noite. Peguei meu casaco e caminhei até um pequeno restaurante na vila, um lugar que Helena havia mencionado em uma de nossas conversas anteriores. Era um local simples, com mesas de madeira e uma varanda com vista para o mar. Ao chegar, percebi que Helena estava lá, sentada sozinha em uma mesa na varanda. Ela estava olhando para o horizonte, com um copo de vinho na mão, e parecia tão perdida em seus pensamentos que não notou minha presença. Senti um impulso de voltar e deixá-la sozinha, mas algo me impediu. Em vez disso, me aproximei e perguntei: esta cadeira está ocupada? Ela levantou os olhos, surpresa, mas não pareceu incomodada. Henrique, disse, esboçando um pequeno sorriso. O que está fazendo aqui? Talvez esteja te seguindo, respondi, em tom de brincadeira, mas com um fundo de verdade. Ou talvez eu só esteja no lugar certo na hora certa. Ela sorriu novamente, mas seu olhar logo voltou para o mar. Sentei-me ao seu lado, e por alguns minutos ficamos em silêncio, apenas ouvindo o som das ondas quebrando contra as pedras. Era um silêncio confortável, mas também cheio de coisas não ditas.
Você sempre vem aqui? Perguntei finalmente, tentando iniciar uma conversa. Às vezes, respondeu ela. Quando quero pensar ou, talvez, fugir. Fugir de quê? Arrisquei, observando-a com atenção. Helena hesitou, como se estivesse decidindo se devia ou não responder. Finalmente, suspirou e disse, e de mim mesma, talvez. Ou do passado. Seus olhos estavam cheios de melancolia, e, pela primeira vez, senti que ela estava prestes a me deixar entrar em seu mundo. Helena, comecei, minha voz baixa e sincera. Você não precisa fugir de nada. Pelo menos, não comigo. Ela olhou para mim, seus olhos verdes buscando algo nos meus, e, finalmente, começou a falar. Eu não sou quem você pensa que sou, Henrique. Eu não sou forte ou independente, como talvez pareça. Na verdade, passei a maior parte da minha vida com medo. Medo de confiar, medo de amar, medo de ser ferida de novo. Fiquei em silêncio, deixando-a continuar. Há alguns anos, estive em um relacionamento que e não acabou bem, disse ela, com a voz trêmula. Eu estava noiva de um homem que, por muito tempo, achei que fosse o amor da minha vida. Mas, pouco antes do casamento, descobri que ele estava me traindo. E, pior ainda, ele não parecia se importar. Disse que eu deveria aceitar, que era assim que as coisas funcionavam. Eu senti uma onda de raiva ao ouvir suas palavras. Não conseguia entender como alguém poderia machucar uma mulher como Helena. Mas me contive, sabendo que aquele momento não era sobre mim. Depois disso, eu jurei a mim mesma que nunca mais deixaria ninguém se aproximar. Construí essa barreira em torno de mim, porque é mais fácil do que correr o risco de ser ferida novamente, continuou ela, olhando para as estrelas como se estivesse procurando respostas. Helena, disse, segurando sua mão. O que ele fez com você não define quem você é. E você não precisa carregar esse fardo sozinha. Ela olhou para nossas mãos entrelaçadas, mas não as afastou. Eu sei disso, Henrique. Mas saber e sentir são coisas diferentes. E, honestamente, não sei se estou pronta para baixar a guarda. Então deixe-me te ajudar, respondi, minha voz cheia de emoção. Eu não estou aqui para te machucar. Estou aqui porque vejo algo em você, algo que me faz querer ser melhor, querer entender, querer e ficar. Helena parecia à beira das lágrimas, mas as segurou. Eu quero acreditar em você, Henrique. Mas é tão difícil. Então comece com pequenos passos, disse, apertando suavemente sua mão. Eu não estou pedindo nada além disso. Ela assentiu, mas não disse nada. Ficamos ali por um tempo, apenas olhando para o mar, enquanto as estrelas continuavam brilhando acima de nós. Naquele momento, senti que algo havia mudado. Talvez ela ainda não estivesse pronta para confiar completamente, mas havia dado o primeiro passo, e isso era o suficiente para mim. Naquela noite, voltei para o iate sentindo uma mistura de esperança e incerteza. Sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas estava disposto a percorrê-lo. Helena era diferente de qualquer pessoa que eu já havia conhecido, e, pela primeira vez em anos, senti que estava onde deveria estar. Passei horas no convés, olhando para o céu e pensando em nossa conversa. A ideia de que ela havia sofrido tanto me enchia de tristeza, mas também me dava uma determinação renovada. Eu queria mostrar a ela que o amor podia ser algo diferente, algo verdadeiro. No dia seguinte, decidi fazer algo especial. Passei a manhã organizando um piquenique na praia, escolhendo cuidadosamente cada detalhe. Quando tudo estava pronto, fui até a casa de Helena e a convidei para se juntar a mim. Ela parecia hesitante, mas finalmente aceitou. Caminhamos juntos até a praia, onde eu havia montado uma toalha e uma cesta com comida e vinho. Isso é, e lindo, Henrique, disse ela, sorrindo pela primeira vez em dias. Eu queria te mostrar que o mundo pode ser bonito, Helena. Que nem tudo precisa ser complicado ou doloroso, respondi. Passamos a tarde conversando, rindo e compartilhando histórias. Pela primeira vez, Helena parecia relaxada, como se estivesse começando a se permitir sentir algo além da dor. E,
Enquanto o sol se punha, ela olhou para mim e disse: "E talvez você esteja certo. Talvez seja a hora de parar de fugir." Eu não sabia o que o futuro reservava para nós, mas, naquele momento, senti que estávamos navegando para algo novo, algo que poderia mudar nossas vidas para sempre. E quando ela segurou minha mão enquanto o sol desaparecia no horizonte, soube que estávamos prontos para enfrentar o que viesse, juntos. Na manhã seguinte, enquanto eu tomava café no convés do iate, senti uma onda de otimismo. A conversa com Helena na noite anterior havia sido um divisor de águas. Pela primeira vez, percebi que ela estava começando a abaixar suas defesas, a permitir que eu me aproximasse de verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que o caminho ainda seria longo. Helena não era o tipo de mulher que se entregava facilmente. Cada passo que dávamos juntos parecia uma vitória, mas também um lembrete de quão frágeis eram os laços que começávamos a construir. Eu estava refletindo sobre tudo isso quando tive uma ideia. Talvez o próximo passo fosse mostrar a ela um pouco do meu mundo, compartilhar algo que fosse importante para mim. Afinal, minha vida no mar não era apenas uma escolha, era parte de quem eu era. Se queria que ela confiasse em mim, precisava deixá-la ver esse lado. Mais tarde, fui até a vila e encontrei Helena perto do mercado. Ela estava carregando uma sacola de compras, os cabelos soltos balançando com a brisa. Quando me viu, sorriu, mas havia um toque de cautela em seus olhos. "Bom dia, Henrique. Você parece animado hoje." "Por que estou?" respondi. "Quero te convidar para algo especial." Ela arqueou uma sobrancelha, intrigada. "Algo especial? O que você está planejando?" "Quero que você passe o dia comigo no meu iate", disse, tentando soar casual, embora meu coração estivesse disparado. "Quero te mostrar como é navegar, como é ver o mundo a partir do mar." Helena hesitou, olhando para mim como se estivesse tentando avaliar minhas intenções. "Não sei, Henrique. Isso parece grande demais." "Não é um compromisso", garanti. "É apenas um passeio. Apenas nós dois, o mar e o horizonte. O que acha?" Ela ficou em silêncio por um momento, mas finalmente assentiu. "Tudo bem. Mas se eu enjoar, a culpa será sua." Ri, aliviado, e prometi que ela se divertiria. Naquela tarde, Helena apareceu no porto, usando um vestido leve e uma expressão de nervosismo. "Tenho que admitir, estou um pouco fora da minha zona de conforto", confessou, enquanto subia a bordo. "É assim que começa a aventura", respondi, estendendo a mão para ajudá-la. "Confie em mim, você vai se apaixonar pelo mar." Enquanto eu soltava as amarras e ligava os motores, Helena ficou em silêncio, observando a vila desaparecer ao fundo. O som das ondas e o cheiro do sal preencheram o ar, e, aos poucos, ela parecia relaxar. "Isso é, e mais tranquilo do que eu imaginava", disse, enquanto se apoiava na grade, olhando para o horizonte. "É por isso que amo isso", expliquei, parando ao lado dela. "No mar, tudo parece mais simples. Não importa o que esteja acontecendo em terra, aqui você pode deixar tudo para trás." Ela sorriu, mas havia algo em seu olhar que parecia distante. "Talvez seja isso que eu precise", murmurou, quase para si mesma. Passamos as próximas horas explorando pequenas ilhas e enseada, cada uma mais bonita que a anterior. Mostrei a Helena como usar o leme, e ela riu quando o barco deu uma guinada inesperada. "Acho que não sou tão boa nisso", disse, rindo. "Você está indo bem", garanti. "Mas talvez devêssemos deixar o capitão assumir por enquanto." Enquanto o sol começava a se pôr, ancorei em uma enseada isolada, cercada por falésias e vegetação exuberante. Preparei um jantar simples na cozinha do iate, enquanto Helena explorava o convés. Quando subi com os pratos, a cena era de tirar o fôlego. Helena estava sentada na proa, o sol se pondo atrás dela, pintando o céu de laranja e rosa. Era como se o mundo inteiro tivesse conspirado para criar aquele momento. "Isso é lindo, Henrique", disse ela, enquanto eu me sentava ao seu lado. "Obrigada por me trazer aqui." "É o mínimo que posso fazer", respondi, minha voz mais suave do que pretendia. "Quero que você veja o que vejo, que sinta o que sinto.
Quero que saiba que há um mundo lá fora esperando por você. Ela olhou para mim, seus olhos brilhando com emoção. Talvez eu esteja começando a acreditar nisso, disse, sua voz quase um sussurro. Mas, como em toda grande jornada, nem tudo foi tranquilo. Durante a noite, uma tempestade inesperada se formou. Os ventos ficaram mais fortes, as ondas começaram a balançar o barco, e Helena, que até então estava relaxada, começou a ficar tensa. Henrique, isso é normal? Perguntou, segurando-se na grade. É só uma tempestade passageira, garanti, embora eu mesmo estivesse preocupado. Vamos ancorar mais perto da costa. Vai ficar tudo bem. Enquanto eu lutava para manter o controle do barco, Helena ficou ao meu lado, tentando ajudar da melhor forma que podia. Apesar do medo evidente em seus olhos, ela não entrou em pânico. Pelo contrário, parecia determinada a enfrentar a situação comigo. Finalmente, consegui encontrar um local mais seguro para ancorar. Estávamos próximos a uma pequena ilha, com uma enseada que oferecia algum abrigo contra o vento. Depois de garantir que o barco estava seguro, voltei para o convés, onde Helena estava sentada, tremendo levemente. Você está bem? Perguntei, me aproximando. Sim, respondeu ela, com um sorriso forçado. Acho que ainda não estou pronta para ser uma navegadora. Sentei-me ao lado dela, colocando um cobertor sobre seus ombros. Você foi incrível lá fora, disse, tentando tranquilizá-la. Muitos teriam entrado em pânico, mas você ficou comigo o tempo todo. Isso significa muito para mim. Helena me olhou, seus olhos encontrando os meus de uma forma que parecia atravessar todas as barreiras que ela havia erguido. Henrique, começou, sua voz hesitante. Eu não sei o que está acontecendo entre nós, mas, e é assustador. Assustador porque me faz querer acreditar de novo. E eu não sei se posso. Você pode, respondi, segurando suas mãos. Helena, eu sei que está com medo, e eu entendo. Mas não precisamos resolver tudo agora. Só quero que confie em mim, um dia de cada vez. Ela assentiu, mas não disse nada. Ficamos ali, sob o som da chuva que começava a diminuir, compartilhando um momento de silêncio que parecia dizer mais do que qualquer palavra. Naquela noite, enquanto estávamos no interior do iate, preparando-nos para dormir, Helena me surpreendeu. Obrigada, Henrique, disse, sua voz suave. Por não desistir de mim. Por me mostrar que ainda há algo bom neste mundo. Você é a razão pela qual eu acredito nisso, respondi, sem hesitar. E vou continuar acreditando, enquanto você me deixar. Ela sorriu, e, pela primeira vez, senti que estávamos realmente navegando para o mesmo destino. As águas do amor eram imprevisíveis, mas, com Helena ao meu lado, eu estava disposto a enfrentar qualquer tempestade. Mas, enquanto a tempestade do lado de fora se acalmava, outra tempestade começava a se formar dentro de mim. Porque, pela primeira vez, percebi que estava completamente apaixonado por Helena. E sabia que isso mudaria tudo. O dia seguinte amanheceu calmo, como se a tempestade da noite anterior nunca tivesse acontecido. O mar estava sereno, refletindo o céu limpo acima, e uma brisa suave passava pelo convés do iate. Mas, dentro de mim, a tempestade continuava. Eu não conseguia parar de pensar no que havia acontecido entre Helena e eu. Não eram apenas as palavras trocadas, os olhares ou o silêncio compartilhado. Era algo mais profundo, algo que eu nunca havia sentido antes. Enquanto preparava o café da manhã, ouvi passos leves atrás de mim. Virei-me e a vi ali, usando um vestido simples, os cabelos ainda um pouco bagunçados pelo sono, mas os olhos mais suaves do que eu já havia visto. Bom dia, disse ela, com um pequeno sorriso. Bom dia, respondi, tentando esconder o turbilhão de emoções que sentia. Você dormiu bem? Melhor do que esperava, admitiu, sentando-se à mesa. Acho que a tempestade ajudou a limpar mais do que o céu. Preparei 2 cafés e coloquei uma bandeja de frutas na mesa. Helena pegou uma fatia de melancia e começou a comer em silêncio. Era um momento simples, mas cheio de significado. Pela primeira vez, ela parecia relaxada,
quase como se tivesse decidido baixar suas defesas. Helena, comecei, tentando encontrar as palavras certas. Eu queria te agradecer por ontem. Não foi apenas sobre a tempestade. Foi sobre tudo. Sobre confiar em mim, mesmo quando estava com medo. Ela me olhou, surpresa, mas não disse nada. Apenas assentiu, como se estivesse processando minhas palavras. Depois do café da manhã, decidi que precisávamos voltar para a vila. Ainda havia tanto a dizer, tanto a entender, mas senti que era melhor dar espaço a Helena para processar tudo. Enquanto navegávamos de volta, ela ficou em silêncio, sentada na proa, olhando para o horizonte. Eu respeitei seu silêncio, entendendo que às vezes as palavras eram desnecessárias. Quando finalmente chegamos ao porto, Helena me surpreendeu ao dizer: Henrique, obrigada por tudo. Por me mostrar que o mar pode ser tão imprevisível quanto a vida, mas também pode ser lindo. Helena, respondi, segurando sua mão. Você não precisa me agradecer. Eu faria tudo de novo, quantas vezes fosse necessário. Ela sorriu, mas havia algo em seu olhar que me deixou inquieto. Era como se ela estivesse se despedindo, como se estivesse se preparando para algo que eu ainda não sabia. Os dias seguintes foram estranhos. Helena parecia mais distante, mais reservada. Ela ainda respondia às minhas mensagens, mas sempre de forma breve, quase como se estivesse tentando criar uma barreira novamente. Eu sabia que algo estava errado, mas não sabia o que fazer. Então, decidi confrontá-la. Fui até a casa dela, uma pequena construção charmosa com janelas azuis e flores no jardim. Quando bati à porta, Helena demorou alguns segundos para atender. Quando finalmente abriu, parecia surpresa, mas não necessariamente feliz em me ver. Henrique, o que está fazendo aqui? Perguntou, sua voz carregada de cautela. Eu precisava te ver, respondi, entrando antes que ela pudesse me impedir. Helena, o que está acontecendo? Por que você está se afastando? Ela suspirou, cruzando os braços como se estivesse tentando se proteger. Henrique, e não sei se posso fazer isso. Fazer o quê? Perguntei, tentando controlar minha frustração. Helena, nós passamos por tanta coisa juntos. Achei que estávamos construindo algo. Eu também achei, disse ela, sua voz tremendo. Mas, quanto mais perto você chega, mais percebo o quanto ainda estou presa ao meu passado. E isso não é justo com você. Helena, disse, me aproximando. Eu não me importo com o que aconteceu antes. Tudo o que me importa é o agora. E o agora, para mim, é você. Ela desviou o olhar, mas eu segurei seu rosto, forçando-a a me encarar. Helena, eu te amo, disse, as palavras saindo antes que eu pudesse pensar. Eu não sei como ou quando aconteceu, mas eu amo você. E não vou desistir de nós. Ela ficou em silêncio por um momento, e, então, lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Henrique, eu também te amo, admitiu, sua voz quase um sussurro. Mas o amor nem sempre é suficiente. Eu não sei se estou pronta para deixar você entrar completamente. Então me diga como posso ajudar, implorei. Helena, eu faria qualquer coisa por você. Só não me peça para ir embora. Ela me olhou por um longo momento, como se estivesse decidindo algo, e finalmente disse: eu preciso de tempo, Henrique. Preciso entender quem eu sou antes de poder ser algo para você. Eu queria argumentar, queria convencê-la de que ela já era tudo para mim, mas sabia que isso não funcionaria. Então, assenti, tentando esconder minha dor. Eu vou te dar o tempo que precisar, disse, minha voz baixa. Mas saiba que estarei aqui, esperando. Nas semanas seguintes, respeitei o pedido de Helena. Não a pressionei, não fui atrás dela, mas também não consegui esquecê-la. Cada dia parecia mais longo do que o anterior, e a solidão que eu sentia antes de conhecê-la parecia insignificante comparada ao vazio que ela havia deixado. Mas, um dia, recebi uma mensagem inesperada. Podemos nos encontrar, era tudo o que dizia. Meu coração disparou enquanto eu respondia rapidamente, claro. Onde você quiser.
Ela sugeriu a praia, nosso lugar de sempre. Quando cheguei, ela já estava lá, sentada na areia, olhando para o mar. Sentei-me ao seu lado, sem dizer nada, esperando que ela falasse primeiro. Henrique, começou, sua voz calma, mas firme. Eu pensei muito sobre tudo. Sobre nós, sobre meu passado, sobre o que quero para o futuro. Eu também, respondi, minha voz cheia de emoção. Eu não vou mentir, continuou ela. Ainda tenho medo. Mas percebi que o medo não pode me impedir de viver. E se há alguém em quem posso confiar para me ajudar a superar isso, esse alguém é você. Eu senti uma onda de alívio e felicidade ao ouvir suas palavras. Segurei suas mãos, olhando diretamente em seus olhos. Helena, eu prometo que farei de tudo para que você nunca se arrependa dessa decisão. Ela sorriu, e, pela primeira vez, vi um brilho de confiança em seus olhos. Eu sei que você fará. Naquela noite, enquanto caminhávamos pela praia, percebi que algo havia mudado entre nós. Não era apenas sobre amor ou paixão. Era sobre confiança, sobre a decisão de enfrentar o futuro juntos, independentemente dos desafios. E, pela primeira vez, senti que estávamos verdadeiramente prontos para começar nossa jornada. Mas, enquanto a noite nos envolvia, uma sombra inesperada surgiu em nosso caminho, ameaçando tudo o que havíamos construído. As coisas entre Helena e eu pareciam finalmente estar encontrando um ritmo natural. Cada dia era um passo em direção à construção de algo sólido. Ela estava mais aberta, mais leve, e começava a deixar seu verdadeiro eu transparecer. E eu, pela primeira vez em anos, sentia que minha vida fazia sentido. O mar, antes meu refúgio, agora era apenas o cenário para algo muito maior, o amor que estávamos construindo juntos. Porém, no fundo da minha mente, havia um pequeno receio, uma sensação de que as coisas estavam boas demais para ser verdade. Não com Helena. Nela, eu confiava plenamente. Mas sabia que, como as águas do mar, a vida era imprevisível, e tudo podia mudar em um instante. Foi em uma tarde ensolarada, enquanto estávamos caminhando pela vila, que o passado decidiu fazer sua aparição. Helena e eu estávamos de mãos dadas, algo que ela havia começado a fazer recentemente, um pequeno gesto que significava muito para mim. Estávamos conversando sobre coisas simples, como onde jantaríamos naquela noite, quando um homem se aproximou. Ele era alto, com um terno que parecia deslocado naquele ambiente descontraído. Seu cabelo estava bem penteado, e seus olhos carregavam uma expressão de arrogância. O tipo de pessoa que parecia não pertencer àquele lugar. Assim que Helena o viu, seu rosto mudou. A leveza desapareceu, substituída por uma tensão palpável. Helena, disse ele, sua voz grave e carregada de uma familiaridade desconfortável. Quanto tempo? Eduardo, respondeu ela, sua voz fria e distante. O que você está fazendo aqui? Vim te ver, é claro, disse ele, ignorando completamente a minha presença. Achei que era hora de termos uma conversa. Helena largou minha mão e deu um passo à frente. Não temos nada para conversar. Ah, mas temos sim, insistiu ele, um sorriso que não alcançava os olhos se formando em seu rosto. Você desapareceu, Helena. Não deu explicações, não disse nada. Você acha que pode simplesmente fugir do seu passado? Antes que ela pudesse responder, me aproximei, colocando-me entre eles. Com licença, disse, minha voz firme. Quem é você, e por que acha que pode falar com Helena dessa maneira? Eduardo me olhou de cima a baixo, como se estivesse me avaliando. E você é quem? Perguntou, com um tom de desdém. Alguém que não gosta do que está vendo, respondi, encarando-o. Helena colocou a mão em meu braço, tentando me acalmar. Henrique, por favor. Deixe-me lidar com isso. Olhei para ela, relutante, mas assenti. Era claro que esse homem fazia parte de algo que ela ainda não havia me contado, algo que precisava resolver sozinha. Helena e Eduardo se afastaram para conversar, deixando-me parado ali, com uma mistura de preocupação e frustração. Eu confiava nela, mas não podia ignorar o que estava sentindo. Quem era esse homem? E o que ele queria com Helena?
Esperei por um tempo que pareceu uma eternidade, observando-os de longe enquanto conversavam. Helena parecia tensa, seus braços cruzados, enquanto Eduardo gesticulava de forma exagerada. Finalmente, ela se afastou dele e voltou para onde eu estava. Vamos embora, disse ela, sua voz tensa. Helena, o que está acontecendo? Perguntei, enquanto caminhávamos de volta para o porto. Quem é esse homem? Ela suspirou, claramente relutante em falar sobre o assunto. Mas, depois de alguns momentos de silêncio, finalmente respondeu: ele é meu ex-noivo. O homem que te contei, que me traiu antes do casamento. Minha mandíbula se apertou, a raiva crescendo dentro de mim. E por que ele está aqui agora? Não sei, disse ela, balançando a cabeça. Ele disse que quer se desculpar, que quer corrigir as coisas. Mas eu sei que não é tão simples assim. Ele nunca faz nada sem um motivo. Você acredita nele? Perguntei, minha voz mais dura do que pretendia. Não, respondeu ela, sem hesitar. Mas isso não significa que ele não vá tentar complicar minha vida. Helena, disse, parando para olhar diretamente em seus olhos. Eu não vou deixar ninguém te machucar. Se ele tentar algo, ele vai ter que lidar comigo. Ela sorriu levemente, mas havia preocupação em seu olhar. Eu sei que você quer me proteger, Henrique. Mas isso é algo que preciso resolver sozinha. Nos dias seguintes, Eduardo continuou aparecendo. Ele parecia determinado a se inserir na vida de Helena novamente, usando cada oportunidade para tentar convencê-la de que havia mudado. Eu sabia que ela não acreditava nele, mas também sabia que sua presença estava trazendo à tona memórias que ela preferia esquecer. Uma noite, enquanto estávamos no iate, decidi confrontá-la. Helena, comecei, tentando manter minha voz calma. Você não precisa enfrentar isso sozinha. Estamos juntos nisso, lembra? Ela suspirou, passando as mãos pelos cabelos. Eu sei, Henrique. Mas parte de mim sente que, para seguir em frente, preciso lidar com ele de uma vez por todas. E como pretende fazer isso? Perguntei, minha frustração começando a transparecer. Não sei ainda, admitiu ela. Mas preciso que confie em mim. Eu confio, respondi, segurando suas mãos. Mas isso não significa que vou ficar parado enquanto ele tenta te manipular. Ela sorriu levemente, mas seu olhar continuava distante. Obrigada, Henrique. Por estar ao meu lado, mesmo quando as coisas ficam complicadas. No dia seguinte, Eduardo apareceu novamente, desta vez no mercado da vila. Eu estava lá, comprando algumas frutas, quando o vi se aproximar de Helena. Ele estava segurando um buquê de flores, um gesto que parecia completamente fora de lugar. Não consegui me segurar. Caminhei até eles, minha presença interrompendo a conversa. Eduardo, disse, minha voz firme. Acho que você já fez o suficiente. Ele se virou para mim, com aquele mesmo sorriso arrogante. Ah, Henrique, não é? Helena e eu estávamos apenas conversando. Bem, a conversa acabou, respondi, me colocando ao lado de Helena. Ela não quer nada com você. É hora de você aceitar isso. Helena segurou meu braço, tentando me acalmar. Henrique, está tudo bem. Vamos embora. Mas Eduardo não parecia disposto a recuar. Helena, disse ele, ignorando completamente minha presença. Sei que cometi erros no passado. Mas não acredito que você realmente queira me excluir da sua vida assim. Você não me deu escolha, respondeu ela, sua voz cheia de emoção. Eu confiei em você, Eduardo, e você destruiu essa confiança. Não há mais nada para dizer. Ele ficou em silêncio por um momento, mas, antes de ir embora, olhou diretamente para mim. Cuidado, Henrique. Helena tem o hábito de atrair problemas. Eu queria reagir, queria dizer algo, mas Helena me puxou para longe antes que eu pudesse responder. Não vale a pena, disse ela, enquanto caminhávamos em direção ao porto. Ele só está tentando provocar você. E está funcionando, respondi, minha raiva evidente. Helena,
ele não vai parar. Não enquanto achar que pode te manipular. Eu sei, disse ela, sua voz cansada. Mas preciso acreditar que posso lidar com isso. Naquela noite, enquanto estávamos no convés do iate, Helena finalmente pareceu relaxar. O som das ondas e o brilho das estrelas criavam um ambiente de paz que parecia curar as feridas do dia. Henrique, disse ela, segurando minha mão. Obrigada por estar ao meu lado. Mesmo quando tudo parece desmoronar, você me faz sentir que posso superar qualquer coisa. Porque você pode, respondi, olhando diretamente em seus olhos. E eu estarei aqui, sempre. Ela sorriu, e, pela primeira vez em dias, senti que o passado estava finalmente perdendo sua força sobre ela. Mas, no fundo, sabia que Eduardo não iria desistir tão facilmente. E, enquanto eu tivesse forças, faria de tudo para proteger Helena, não importa o que viesse pela frente. Mas, enquanto segurava sua mão, não podia ignorar a sensação de que a verdadeira batalha ainda estava por vir. O dia seguinte amanheceu com uma brisa fresca e o céu tingido de tons suaves de azul e laranja. Eu estava no convés do iate, observando as ondas se quebrarem suavemente contra o casco, quando ouvi os passos leves de Helena se aproximando. Ela estava descalça, com um vestido simples que balançava ao sabor do vento, e seus cabelos castanhos flutuavam ao redor de seu rosto. Parecia tranquila, mas havia algo em sua expressão que me dizia que sua mente estava agitada. Bom dia, disse ela, com um sorriso que não alcançava os olhos. Bom dia, respondi, tentando captar o que ela não estava dizendo. Você parece pensativa. Helena suspirou e sentou-se ao meu lado, olhando para o horizonte. Estou, admitiu. Tenho pensado muito sobre tudo o que aconteceu nos últimos dias e sobre Eduardo, sobre nós. Fiquei em silêncio, esperando que ela continuasse. Não queria pressioná-la, mas cada palavra que saía de sua boca parecia crucial para o futuro que estávamos tentando construir. Eu não quero que meu passado continue me definindo, disse ela, finalmente. E, mais importante, não quero que ele afete o que estamos construindo. Então o que você quer fazer? Perguntei, minha voz calma, mas cheia de curiosidade. Quero encerrar essa história de uma vez por todas, respondeu, sua voz firme. Quero deixar claro para Eduardo que não há mais espaço para ele na minha vida. Eu assenti, admirando sua determinação. E eu estarei ao seu lado, seja o que for necessário. Ela me olhou, seus olhos brilhando com uma mistura de emoção e gratidão. Obrigada, Henrique. Mas acho que desta vez preciso fazer isso sozinha. Naquela tarde, Helena marcou um encontro com Eduardo em um café da vila. Eu estava relutante em deixá-la ir sozinha, mas sabia que ela precisava desse momento para reafirmar sua força. Enquanto ela caminhava em direção ao encontro, fiquei no porto, observando-a desaparecer entre as ruas estreitas. O tempo parecia passar lentamente enquanto eu esperava. Cada minuto se arrastava como uma eternidade, e a inquietação em meu peito crescia. Finalmente, vi Helena se aproximando novamente. Seu passo era firme, e sua expressão, resoluta. Algo havia mudado. Como foi? Perguntei, assim que ela chegou perto. Difícil, admitiu, mas havia um toque de alívio em sua voz. Mais necessário. Eu disse tudo o que precisava dizer. Ele não ficou feliz, mas entendeu que essa porta está fechada para sempre. Eu a puxei para um abraço, sentindo o peso das últimas semanas finalmente se dissipar. Você foi incrível, sussurrei, segurando-a com força. Tenho tanto orgulho de você. Helena sorriu contra meu peito, e, pela primeira vez em muito tempo, senti que estávamos completamente livres para seguir em frente. Os dias seguintes foram como um renascimento. Helena e eu passamos mais tempo juntos, explorando a vila e as ilhas próximas, compartilhando histórias, sonhos e momentos de pura simplicidade. Cada dia parecia fortalecer o vínculo entre nós, e cada pequeno gesto era uma prova de que estávamos construindo algo real e duradouro. Uma tarde, enquanto navegávamos perto de uma enseada isolada, Helena se aproximou de mim no convés. Havia algo diferente em seu olhar, algo mais confiante, mais decidido. Henrique, começou ela, segurando minha mão. Eu nunca pensei que diria isso,
e você me fez acreditar novamente. Acreditar no amor, na confiança, na possibilidade de um futuro. Minha garganta se apertou, e precisei de um momento para responder. Helena, você mudou minha vida de maneiras que nem consigo descrever. Antes de você, eu estava apenas flutuando, perdido. Mas agora, sinto que finalmente encontrei meu porto seguro. Ela sorriu, e seus olhos brilhavam com emoção. Então talvez seja hora de ancorarmos juntos, disse ela, sua voz suave, mas cheia de significado. Naquela noite, enquanto o sol se punha no horizonte, decidi que era hora de dar o próximo passo. Preparei um jantar especial no convés, com velas e música suave ao fundo. Helena apareceu usando um vestido que parecia feito sob medida para ela, e, quando a vi, meu coração quase parou. Isso é lindo, Henrique, disse ela, olhando para a mesa cuidadosamente arrumada. O que estamos comemorando? Você, respondi, sem hesitar. Nós. Tudo o que construímos juntos. Durante o jantar, conversamos sobre nossos planos para o futuro, sobre onde gostaríamos de morar, viajar e crescer juntos. Cada palavra parecia trazer mais clareza sobre o que eu precisava fazer. Quando o jantar terminou, me levantei e peguei uma pequena caixa do bolso. Helena me olhou, surpresa, enquanto eu me ajoelhava diante dela. Helena, comecei, minha voz cheia de emoção. Você entrou na minha vida como uma onda inesperada, e desde então nada foi o mesmo. Você me mostrou que o amor verdadeiro não é algo que encontramos, mas algo que construímos, dia após dia. Quero passar cada um desses dias ao seu lado. Então, Helena, você aceita navegar comigo pelo resto da vida? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela enquanto ela assentia vigorosamente. Sim, Henrique, disse ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, 1000 vezes sim. Coloquei o anel em seu dedo e a puxei para um abraço, sentindo uma felicidade que nunca havia experimentado antes. Enquanto nos beijávamos sob o céu estrelado, senti que todas as tempestades que enfrentamos haviam nos levado exatamente onde deveríamos estar. Nos meses seguintes, Helena e eu começamos a construir nossa vida juntos. Vendemos o iate e compramos uma pequena casa na vila, um lugar onde podíamos estar próximos ao mar, mas com os pés firmemente plantados em terra. Cada dia era uma nova aventura, uma nova oportunidade de amar e crescer juntos. E, enquanto caminhávamos pela praia em uma tarde ensolarada, Helena apertou minha mão e disse, sabe, Henrique, as águas do amor podem ser imprevisíveis, mas estou feliz por termos aprendido a navegar juntas. Sorri, puxando-a para mais perto. E sempre estaremos prontos para qualquer tempestade que vier, porque agora temos algo que ninguém pode tirar de nós. O mar continuava a ser nosso cenário, mas, desta vez, não era um símbolo de solidão, mas de conexão. E, enquanto o sol brilhava sobre as ondas, soube que nossa história estava apenas começando.